0. Todos os sobreviventes conheciam os números 13, 3, 5. Foi assim que tudo começou. Como as coisas teriam sido diferentes se eles nunca tivessem ouvido falar desses números? Eles nunca teriam sido atraídos a este lugar com a promessa de aventura e aceitação. Contudo, o passado não pode ser modificado. Tudo o que ele podia controlar era o presente, na esperança de alterar o futuro. Quando o número 3 apareceu no rodômetro, indicando que ele percorrera 1/3 de milha além do marco que indicava 13 milhas, ele moveu o carro para a beira da estrada, parou no acostamento de cascalho e apagou os faróis. A noite escura tragou o veículo. Ele ficou invisível e desejou poder continuar assim. Queria muito poder envergar uma capa e se esconder do mundo, dos seus pensamentos, das suas memórias, dos seus pecados e da sua culpa. Mas sabia que não era assim tão fácil. Se fosse tão simples desaparecer, ele teria deixado esse lugar e todos os seus fantasmas muito tempo atrás. Como seria bom recomeçar em outro local, talvez em uma escola diferente, onde pudesse voltar a ser o seu antigo eu e deixar o passado para trás. Mas os demônios o prenderam, e correr não faria com que eles o soltassem das suas garras. Se existissem milhas suficientes na terra para fugir daquela noite, os outros teriam corrido, corrido e corrido. Em vez disso, vieram aqui. Ele abriu a porta do carro e desembarcou. Andando no meio da estrada de 2 pistas, olhou para o céu noturno. O dia fora cinzento e sombrio, com uma espessa camada de nuvens, e a tempestade que se aproximava impregnava o ar com um cheiro penetrante da umidade. As nuvens ocultavam as estrelas, lembrando-o de que ele estava mesmo sozinho nessa empreitada. Nem mesmo os céus podiam olhar para ele naquela noite. O silêncio tomou conta dos seus ouvidos, mas ele desejava o rugido de um caminhão de 18 rodas, com os pneus fritando sobre o asfalto ao se aproximar freando. Quão mais simples seria simplesmente fixar o olhar nos faróis. Ele poderia cerrar as pálpebras e tudo acabaria. Não foi a primeira vez que ele se perguntou se as consequências que aguardavam no além eram menores do que aquelas na terra. Por fim, ele saiu da estrada e deu início à sua jornada. Deixando a porta aberta, passou pela frente do veículo e entrou na mata. 13, 3, 5. 13 milhas, 1/3 de milha a mais e uma caminhada de meia milha pela mata. O acesso era fácil de encontrar, mas a trilha se cobrira de vegetação desde a sua última caminhada. Tinha sido no verão anterior, na noite do massacre, e tanta coisa acontecera desde então que ele mal reconhecia a sua vida. Em 10 minutos, ele venceu o trecho de meia milha e chegou ao limite do caminho arborizado, onde uma corrente, enferrujada e corroída, pendia entre 2 postes. Uma placa coberta de musgo dizia "Propriedade particular". E foi uma última e frágil tentativa de manter os intrusos afastados. Ele passou pela placa e então a famosa casa de hóspedes surgiu. Antes de aquela noite terrível passar a atormentá-los, ele e seus colegas de classe tinham vindo ali muitas vezes, todos os fins de semana. O uso que fizeram da casa abandonada a mantivera viva naquela época. Mas agora, após 1 ano de abandono absoluto, ela estava morrendo. Não como o massacre que se desenrolou ali, em que a morte veio rápida e inesperadamente. Não. A casa estava passando por uma morte mais lenta. 1 dia de cada vez. Os tijolos iam se desintegrando e o cedro ao redor das portas e janelas empenara. Os beirais tinham apodrecido
e as calhas cutucavam como farpas a linha do telhado. O lugar parecia fantasmagórico na escuridão noturna, com a fita amarela de cena do crime desgastada, ainda presa ao portão e ondulando na brisa. Ele não voltara desde aquela noite, quando ele e os outros vieram mostrar à polícia o que exatamente acontecera, tanto quanto eles estavam dispostos a contar. Ele entrou na clareira e caminhou em direção à casa. O seu portão de ferro forjado era como um fosso ao redor de um castelo. Enferrujadas e gastas, as dobradiças rangeram quando ele abriu o portão, com a extremidade inferior das lanças deixando arranhões em forma de semicírculos na lama. Ele se lembrou do que aquele portão parecera na noite dos assassinatos. Piscou, mas a imagem permaneceu firme em sua visão. Seus pensamentos se fixaram nas imagens daquela noite: sangue e ferocidade. Pensou nos segredos que eles guardaram, nas coisas que esconderam. Ficou zonzo com tudo isso até ser trazido de volta para o presente pelo barulho do trem de carga. Balançou a cabeça para orientar-se e depois correu ao lado da casa até onde o caminho fazia uma curva e levava aos trilhos. Naquela ocasião, as decisões que todos tomaram o conduziram àquele lugar, o mesmo a que o Sr. Gorman chegara, e era ali que o resto de sua existência começaria. Era ali que ele confrontaria os seus demônios e finalmente ficaria livre. Com a aproximação do trem, o seu apito ressoou na noite. Junto com o estrépito dos vagões na ferrovia, ele não ouvia mais nada. Enquanto aguardava ao lado dos trilhos, enfiou as mãos nos bolsos e pegou o objeto que estava ali. Como uma criança chupando uma chupeta, a sensação dele entre as pontas dos dedos proporcionou uma sensação relaxante. Sempre fora assim. Com o trem cada vez mais perto, com os raios luminosos da locomotiva como um farol de navegação na noite, ele não tentou proteger os ouvidos do rugido estrondoso. Queria ouvir o trem. Queria sentir, cheirar e saborear o trem. Queria que o trem levasse seus demônios embora. Ele fechou os olhos. O trovão foi ensurdecedor. Capítulo 5. MacArthur, em sua casa alugada em Peppermill, Indiana, abriu uma lata de cerveja e leu as suas anotações pela última vez. Tomou um gole para molhar a garganta, ajustou os fones de ouvido com o cancelamento de ruído, puxou o microfone para perto da boca e falou. O fato de uma tragédia tão terrível quanto os assassinatos na escola preparatória de Westmont acontecer dentro do santuário protegido de um internato particular entristeceram e chocaram o país. Até agora, nós conferimos alguns detalhes dessa noite fatídica. No próximo episódio, conheceremos mais detalhes sobre os 2 alunos que foram mortos e mergulharemos fundo no jogo perigoso que estavam praticando. Para isso, verificaremos com mais atenção como era a vida dentro desse colégio interno de elite e examinaremos os adolescentes que constituíam o corpo discente. Como sempre, espero topar com algo novo ao longo do caminho. Algo que ninguém mais descobriu. Um segredo que muitos de nós acreditamos que ainda permanece escondido dentro dos muros da escola preparatória de Westmont. Eu sou MacArthur e isto é A Casa dos Suicídios. Mac tocou na tela do laptop para parar a gravação. Enquanto terminava a cerveja, reproduziu o áudio promocional ajustando trechos e mexendo no tempo certo da execução e na cadência da voz. Quando ficou satisfeito, enviou a introdução por e-mail ao seu produtor. O seu podcast já era o mais baixado da temporada. O caso da escola preparatória de Westmont era extremamente popular na comunidade de crimes reais,
E, além disso, a história ainda tinha espaço na grande mídia. Sua rede de TV, onde o seu famoso programa de notícias era apresentado 5 noites por semana, apoiava a produção e os vultosos acordos de patrocínio que eram assinados eram um bom indicador de sucesso. A série A Casa dos Suicídios era a próxima grande atração. McCarter passou 1 hora no pequeno estúdio de gravação que sua rede de TV montara na sua casa alugada. No computador à sua frente estavam todas as gravações que ele criara na última semana. Seu produtor as editara e cortara, e agora esperava a revisão e a aprovação de Mac antes que a equipe começasse a organizá-las em um episódio coerente. Muitas frases de efeito foram sinalizadas em vermelho, indicando que Mac precisava fazer um trabalho adicional de narração. Ele abriu outra lata de cerveja e trabalhou sem parar até às 11h30 da noite, quando o celular tocou. Mac não identificou o número, mas vinha recebendo muitos telefonemas aleatórios desde sua chegada a Peppermill. Até aquele momento, a maioria de suas entrevistas fora realizada por telefone, e o dele foi equipado com um gravador que captava não só a voz de Mac, mas também a do seu interlocutor. Quando reproduzido no podcast, o áudio era surpreendentemente claro. Mac acionou o gravador ao atender a ligação. McCarter. Aqui é Ryder Hillier. Mac fechou os olhos. Quase parou de gravar. Ryder Hillier era uma jornalista especializada em crimes reais, que tinha um famoso blog que hospedava fóruns de discussão e salas de bate-papo, onde diferentes tipos de malucos compartilhavam teorias conspiratórias sobre todos os tipos de casos em todo o país. Desde gente desaparecida até homicídios. Os assassinatos na escola preparatória de Westmont foram um dos casos mais famosos de Ryder. Ela pesquisara e escrevera exaustivamente a respeito ao longo do último ano e vinha tentando entrar em contato com ele desde que soube que Mac estava apresentando um podcast. Escute, Ryder, não tenho tempo agora. Você tem lido as mensagens no seu site? Estou bem no meio de um trabalho. Claro que não. Deve ter um monte de assistentes que fazem isso para você. Aposto que nunca leu os comentários que pede aos seus ouvintes. Mas há um que você deveria ler. 13, 3 e 5 significam algo para você? 13, 3, o quê? Droga. Ryder resmungou, irritada e com ares de superioridade. Você é mesmo um sem noção. E você é o cara que tem o podcast de maior audiência desde Serial. Ryder, se você entrar em contato com a minha produtora amanhã, ela poderá agendar. É melhor você ir até lá. Tipo, agora mesmo. Eu já estou a caminho. Ir para onde? 13, 3, 5. Do que diabos você está falando? Traga o seu equipamento de gravação. Pegue a rota 77 Sul. Depois que você vir o marco de 13 milhas, ande mais 1/3 de milha. Trata-se do 13 e do 3. Cuidaremos do 5 quando você chegar lá, mas só vou esperar 20 minutos. Depois, irei sozinha. Vai sozinha para onde? Para a casa de hóspedes. Melhor você se apressar ou sentirá minha falta. A ligação terminou abruptamente. Mac olhou para o celular. Em seguida, prendeu o microfone no colarinho, deu um tapinha para confirmar que estava funcionando e saiu correndo pela porta. Capítulo 6. Mac ia gravando enquanto dirigia. Na noite escura, os faróis de seu carro iluminavam a rota 77. As estradas vicinais nos arredores de Peppermill estavam escuras como breu, e os ouvintes captariam a urgência na voz dele quando esse trecho do podcast fosse ao ar. Olá, querido ouvinte. Se você está gostando do conteúdo e quer ajudar a manter este canal ativo, há algumas maneiras simples de contribuir.
Contribuições via Pix. Sua doação ajuda a comprar novos livros e manter o projeto funcionando. Cada valor, o menor que seja, faz uma grande diferença. Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like já é uma enorme ajuda. Compartilhar o canal e deixe o seu feedback também ajuda a alcançar mais pessoas e garantir que mais audiolivros sejam produzidos com muito carinho. Esse projeto exige bastante tempo e dedicação, e seu apoio é fundamental para que possamos seguir em frente. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.